Qual é a diferença do primeiro e o segundo leilão? Olha, isso é muito recorrente. Pode até parecer que não seja, mas é assim, lá no escritório a gente ouve isso com muita frequência. Olha, Clécio, mas o que é esse valor aqui? Primeiro a praça, primeiro leilão, segundo leilão tem um preço, depois tem outro. Aí tem uma coisa aqui chamada incremento, vamos falar de incremento, vamos descobrir o que é. Então vamos esclarecer isso para que a coisa fique muito mais leve para você. Então, e assim, ainda tem mais. Existe lá um leilão único. Puxa, mas como assim leilão único? Isso é um leilão? Cadê o primeiro? Cadê o segundo? Tem terceira praça? Tem quinta praça ou quinto leilão? Vamos por partes, tá? Sente aí, fique confortável, pega a sua pipoca e vamos nos divertir. Primeiro leilão sempre vai ser pelo valor de avaliação. Então tem todo aquele ritual que você tem que obedecer para descobrir se aquele primeiro leilão está correto, está dentro do que está estabelecido na lei, está estabelecido pelo juiz. Qual que é o primeiro leilão? Sempre acima do valor de avaliação. Então, como a gente já viu, nós precisamos entender que no extrajudicial o primeiro leilão pode inclusive ser mais barato do que o segundo. Por que isso acontece? Porque no extrajudicial nós vamos pegar ali um leilão daquele imóvel, daquela alienação fiduciária e nós vamos levar isso a leilão pelo preço de avaliação. E às vezes o débito é muito maior. E o segundo leilão, nós vamos entender agora o que acontece com ele. Mas na justiça, basicamente não tem segredo. Vai para o primeiro leilão acima do valor de avaliação. Aí, se ninguém der lance, dentro do judicial, repito, se ninguém der lance, aí vai para o segundo leilão, que no leilão eletrônico ele converte para transformar aquilo de primeiro para o segundo. Como funciona isso na prática? Vamos lá. No leilão judicial, de forma eletrônica, o leilão está lá. Do dia 1 ao dia 3 ou ao dia 4 é primeiro leilão, então o sistema não aceita lances acima da avaliação. Quando o relógio vira o horário previamente estabelecido, designado pelo leiloeiro oficial, automaticamente ele se converte em segundo leilão e começa a receber lances abaixo da avaliação. Então, primeiro leilão, avaliação, acima da avaliação. Segundo leilão, pelo preço estabelecido pelo juiz ou pelo contrato de alienação fiduciária, como nós vimos já. Então, no segundo leilão, nós vamos ter ali o preço mínimo estabelecido pelo juiz ou o preço do valor do débito conforme o contrato de alienação fiduciária, tá ok? Então, para isso, para que haja uma competição justa, nós temos também uma coisa chamada incremento. O incremento é fruto de tanta dúvida das pessoas, não é mesmo? O que é incremento? Você vai lá, entra no site do leiloeiro, tá lá, primeiro leilão, tanto, segundo leilão, tanto, incremento, R$1.000. Poxa, mas o que é incremento? É uma despesa? É um imposto? Faz parte da comissão? O que é isso? Não é nada. O incremento nada mais é do que o complemento, ou seja, vou te dar um exemplo prático, tá? Lá atrás, em 2009, 2010, quando nós participávamos de leilão, que nós íamos lá presencialmente, lá no saguão do fórum, lembra dessa história? Eu ficava lá com um processinho embaixo do braço, chegava um oficial de justiça, eu presenciei, isso não é alguém que me contou, eu estive lá, eu vi. Eu queria participar de um leilão que ia acontecer depois daquele que estava acontecendo. Sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a dar lance de 10 em 10 reais. Você já imaginou? Então, o incremento mínimo, que é previamente estabelecido pelo juiz, ele serve para que a competição fique justa. Ou seja, o que é incremento? É o acréscimo de um lance para outro. Se eu dei 100 mil reais, o meu concorrente só pode dar 101. E o outro 102 e assim por diante. Que elimina completamente essa deslealdade do cara chegar lá e dar 50 reais. Aí o leilão não acaba nunca, na verdade. Então, tem aí o incremento mínimo que tem que ser respeitado, que é previamente estabelecido no site. Ele não tem obrigação de estar estabelecido numa decisão, numa lei ou no próprio edital do leilão. É o leiloeiro oficial, e isso também está naquela norma que eu trouxe para você, 236 do Conselho Nacional de Justiça, que o leiloeiro oficial é quem decide o incremento mínimo. É sempre de bom senso que este incremento seja um preço razoável, nem muito alto, nem muito pequeno. Ou seja, você pega lá um incremento de 25 mil reais, mesmo que o imóvel seja de alto valor, é muito grande esse preço, na minha opinião.
Então, a gente coloca, ou você coloca lá, olha, um incremento de R$ 500 no imóvel de 100 mil, é pouquíssimo. Então, a gente tem que procurar ali, nós que somos leiloeiros oficiais, somos os técnicos ali, os agentes que vamos executar essa tarefa, temos que procurar sempre o caminho do meio, do equilíbrio, para poder colocar um incremento mínimo necessário. E a partir do mínimo, você pode dar o que você quiser. Olha, eu quero dar uma diferença de R$ 2.000, dá. Quero dar uma diferença de 10, pode dar. O lance é seu, você pode fazer o que você quiser, mas o incremento, basicamente, ele está lá para colocar regra nesse jogo, porque antes os caras davam realmente lance de 50 e R$ 50 e era duro. O leilão ficava a tarde inteira acontecendo, o oficial de justiça colocava a pastinha debaixo do braço e falava assim, olha, eu tenho o dia inteiro para ficar aqui, vocês podem falar, quanto você vai dar? 55, 56. Foi um filme de terror, gente. Então, entendam o que é o incremento, que esse incremento serve justamente para que não se torne ali maçante. E a coisa está indo bem.